A paz do Senhor Jesus, graças a Deus, estamos muito felizes nesse dia porque estamos na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus, eu quero estar compartilhando com os nossos irmãos aqui uma palavra muito linda, abençoada, da parte do meu Jesus, o qual Ele colocou no meu coração nesta manhã gloriosa. E eu quero compartilhar com vocês, amigo ouvinte, que nos ouve nesse dia, neste momento, nessa tarde, nesta manhã. Não sei a hora que você vai estar ouvindo essa palavra, mas eu sei que é uma palavra de Jesus para o meu coração e para o seu coração. E se encontra no livro de São Marcos, capítulo 5, e o versículo 21, somente alguns versículos nós estaremos meditando aqui, compartilhando com os nossos irmãos. Que diz a palavra do Senhor: E passando Jesus outra vez num barco para a outra banda, juntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: Se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nos meus vestidos? E disse-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e diz: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver se a que isto viera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse-lhe: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Aleluia. Glória a Deus, que palavra mais abençoada. Vimos aqui duas histórias maravilhosas, que fala de duas vidas, de dois milagres que Jesus operou naquele grande dia. Foi o milagre da filha de Jairo e o milagre da mulher do fluxo de sangue. Meditando aqui nessa palavra, nós vamos deparar com duas histórias diferentes. Uma menina com 12 anos que, para olhar, a vida dela estava se acabando, apenas com 12 anos. E recomeçando uma nova história na vida de uma mulher com 12 anos sofrendo de um fluxo de sangue, a qual essa mulher já havia sofrido muito tempo, batendo de portas em portas, buscando médicos, especialistas de todas as formas, quem sabe, remédios, em plantas, em ervas, e de todas as formas aquela mulher tocava em todas as portas buscando um recurso para o seu problema. E de nada isso adiantava, porque a história aqui nos conta que nada adiantava, porque cada dia mais ela ia pior, chegou a gastar todo o que ela tinha, todo o seu dinheiro. E sem contar que aquela mulher era uma mulher que estava longe da sua família, né? Era uma mulher discriminada, ela se encontrava fora do arraial, ali fora da sociedade, ela se encontrava sozinha, porque não podia ter contato com ninguém, com a família, e nem com ninguém da sociedade, porque ela era considerada imunda. Mulher naquele tempo que tinha o fluxo de sangue, naquele tempo era considerado imundo e por isso estava apartada da sociedade, vivia só, vivia fora da sociedade, fora do arraial, fora de toda a sua família. Eu penso que era uma mulher que estava enferma,
de todas as maneiras, até o emocional daquela mulher já estava também enfermo, quem sabe se encontrava não só debilitada fisicamente, mas também o seu emocional também estava debilitado, quem sabe se encontrava até mesmo com depressão. E o importante é que nesse dia foi um dia especial para essas duas pessoas. Estava ali Jairo, né? Se prostrando diante de Jesus, pedindo que fosse com ele à sua casa, né? E que orasse por sua filha que estava agonizando. E Jesus seguia com ele, mas uma grande multidão também ia junto com Jesus. E a morte daquela filha de Jairo é algo que naquele momento da vida dele, ou até mesmo no momento da nossa vida, ninguém quer nem parar para pensar, né, nesse momento. Mas aquele homem estava num grande desespero, porque havia deixado a sua filha em casa, com sua esposa e toda ali, sua família estava ali com ela. E os parentes, os vizinhos estavam ali e ela estava muito mal. E nós vemos aqui que algo acontecendo, porque no meio da caminhada, Jesus foi ali interrompido naquele momento, porque uma multidão também era muito grande, estava ali com ele, cercando ele ali naquele instante, e veio ali aquela mulher que estava apartada da sociedade, que era uma mulher discriminada, que estava sofrendo, fraca, debilitada, eu penso que de tal maneira, e se escondendo também, porque ninguém podia ver ela. E eu penso que naquele momento nos dá a entender a palavra do Senhor, que ela veio tão escondida, que quem sabe ela veio ali agachando, ali agachada no meio da multidão, porque a fé dela era tanto que ela pensava no seu coração, eu vou agachar aqui e vou devagar, porque eu tenho fé, tenho certeza, confiança que se somente eu tocar ali nas orlas dos vestidos de Jesus, eu serei curada. E foi o que aconteceu com aquela mulher, né? Naquele momento, aquela mulher foi curada porque ela tocou com toda a confiança e fé e convicção no seu coração que ela ia ser curada. E naquele momento foi tão forte aquele toque dela nas roupas de Jesus. Foi um encontro tão lindo, porque naquele dia estava preparado para que aquela mulher fosse abençoada, para que aquela mulher recebesse ali a sua vitória que ela buscava ali há 12 anos. E ela naquele momento ela sentiu ali tão forte ali que o seu problema foi resolvido, porque ali a sua doença foi curada naquele exato momento. E foi tão forte aquele encontro daquela mulher com Jesus, que Jesus sentiu, porque naquele momento saiu algo muito forte do seu corpo, que foi ali no organismo daquela mulher e estancou aquele sangue que saía ali daquela mulher, deixando ela tão debilitada, tão às vezes desnorteada, tão fraca. E naquele momento a solução chegou, o remédio chegou, a cura chegou. O problema daquela mulher foi resolvido. Naquele momento, aquele toque de Jesus em Jesus naquele momento foi ali tudo que ela precisava e que ela esperava que pudesse acontecer na sua vida. O que eu vejo aqui, uma mulher que se encontrava daquela forma, mas ela tomou uma posição na sua vida, ela tomou ali uma decisão e se posicionou porque ela necessitava daquela bênção, ela necessitava daquele milagre. E ela obteve o milagre ali e ela foi curada. E Jesus perguntando ali naquele momento, interrompido por algo que ele sentia, porque saiu uma virtude tão grande ali do corpo de Jesus que ele parou. E ele naquele momento perguntava quem havia tocado nos seus vestidos. E ela ali temendo e tremendo de medo, que eu creio que ela pensava, agora fui descoberta e agora novamente eu vou ser discriminada, eu tenho que, quem sabe, sair correndo. E o medo tomou conta do seu coração. Mas ela naquele momento foi ao contrário, Jesus olhou para ela e ela ali com muito medo, tremendo de medo, ela olhou
chegou para Jesus e contou toda a verdade da sua vida, contou tudo que havia acontecido com ela durante todo esse tempo, o seu sofrimento, e Jesus falou para ela: filha, vai em paz, né? Vai em paz, fica tranquila, porque você foi curada, você foi liberta desse seu mal, seja agora feliz, viva a sua vida. Naquele momento, Jesus estava libertando aquela mulher não só daquela doença física, mas também de todas as doenças emocionais e espirituais que aquela mulher tinha. Ela estava sendo liberta, uma nova vida chegava para aquela mulher, né? Uma nova vida chegava ali para aquela mulher. Continuar vivendo a alegria, ter paz na sua vida, ter comunhão com as pessoas e ter ali uma vida feliz com sua família. E nos diz aqui a palavra de Deus que naquele momento, quando chega ali, aqueles que gostam de levar sempre ali a má notícia, ela chegou diante de Jairo e falou para ele: por que você está incomodando aí o mestre? Por que você não volta para sua casa? A sua filha já morreu, a sua filha está morta. Não atrapalha, não incomoda mais o mestre. E Jesus olhando, ouvindo para ele, olhando ali, né, para aquela mal notícia que estava chegando até Jairo, e vendo ali, quem sabe, sentindo a dor do coração daquele pai, ouvindo ali aqueles homens falar que a filha dele já havia morrido. Eu penso ali que Jesus, naquele momento, se comoveu com aquele coração daquele pai tão triste e disse para ele: Jairo, não temas, não tema, somente crê. O segredo de nós recebermos a nossa bênção, a nossa vitória, é primeiro nós tomar posição, levantarmos e irmos até Jesus, buscar a solução que está no nosso Jesus, e depois nós crermos com todo o nosso coração que nós vamos ser abençoado, que Jesus vai nos ouvir, que Jesus vai nos abençoar, que Ele vai curar, que Ele vai sarar, que Ele vai libertar, que Ele vai abrir a porta, que Ele vai resolver qual seja o problema. Para Jesus não importa, porque Ele é aquele que tem solução para os nossos problemas, por mais difícil que seja. E eu quero falar para você, amigo ouvinte, nesse dia, nesse momento que está nos ouvindo, se você necessita de um milagre, se você necessita que Jesus entra nessa causa sua, entra no meio da sua família com salvação, com libertação, com transformação, você está no caminho certo, porque só Jesus pode fazer algo na sua vida, só Jesus pode entrar na sua casa, no meio da sua família e trazer salvação, transformação no meio da sua família, trazer solução para o seu problema, se é na parte de enfermidade, quem sabe você tem uma enfermidade física, ou quem sabe é um problema espiritual, emocional, que você está vivendo, eu não sei, mas o nosso Jesus que te conhece, o nosso Jesus que conhece a sua família, que sabe o que você está passando, Ele tem solução para você. E nesse dia Ele quer que você levanta dessa posição. Se você está sentado, desanimado, quem sabe você está pensando em parar, em desistir, eu quero dizer para você: não pare, não desista. Aquela mulher não desistiu quando ela via que tudo havia acabado, mas o dia que ela ouviu falar que Jesus estava passando por ali, ela tomou a posição, com todo o medo que ela tinha de ser descoberta, mas ela tomou uma posição de enfrentar a multidão, de enfrentar seja o que seja que estava por vir, mas ela não ia ficar de braços cruzados, ela não aguentava mais a solidão, ela não aguentava mais a rejeição, a discriminação que o povo tinha por ela, mas ela tomou a decisão de ir até Jesus. A fé dela era muito grande, que ela pensou: não precisa nem de Jesus me ver, não precisa nem de Jesus falar comigo,
Mas a minha fé é tão grande que eu sei que se eu tocar somente nas orlas do seu vestido, eu serei curada. E foi por meio da fé, foi por meio da posição que ela tomou, colocando ali naquele dia um basta no seu sofrimento, porque a partir do momento que nós tomamos posição diante de Jesus, de ir até Jesus, de um encontro verdadeiro com Jesus, nos prostrar diante dele, como fez ela, como fez ali Jairo ali buscando a solução, porque a filha de Jairo estava ali agonizando, ele deixou ela em casa agonizando e ele saiu ao encontro de Jesus. Ele ali ignorou as leis, porque as leis daquele tempo não permitiam que ele fosse até Jesus, que ele tivesse contato com Jesus. As leis daquele tempo não aceitava que ele tivesse ali uma comunhão com Jesus ou que ele buscasse Jesus, mas ele passou por cima de tudo. Por quê? Porque ele estava vendo a filha dele morrer e ele sabia que Jesus tinha solução para a vida dele. As leis, que as autoridades, que nada daquele tempo podia curar a filha dele, dar vida para a filha dele, mas ele sabia que Jesus tinha uma solução, que Jesus tinha a vida, porque Jesus é o dono da vida. E ele foi até Jesus e, prostrando com toda a humildade na presença de Jesus, ele rogou que Jesus fosse na casa dele. E Jesus, naquele dia, não só libertou aquela mulher de todos aqueles anos de sofrimento, mas também Jesus foi ali e deu vida com abundância para a filha de Jairo, porque quando chegou a notícia que a filha dele estava morrendo, Jesus disse: creia somente, Jairo, vamos. E Jesus foi com ele ali, chegando ali, vendo ali aquele alvoroço na casa de Jairo, aquele tanto de gente chorando, porque a menina já tinha morrido. Jesus disse: por que chora? A menina somente dorme. E eles começaram a criticar Jesus, começaram a rir, fazer crítica de Jesus, porque não conhecia o poder do nosso Jesus, não conhecia o Jesus ao qual estava ali diante deles, que era o dono da vida, que tinha solução para qualquer tipo de problema. E Jesus entra naquela casa e manda que todos saiam e entra dentro daquele quarto aonde estava ali aquela menina morta, a mãe chorando, e ele chamou somente a mãe e o pai, chamou Pedro e outros discípulos que entrassem com ele, e ali Jesus somente ordenou àquela menina: Tálita cumi, levanta-te. E naquele momento aquela menina levantou. Naquele momento aquela menina foi liberta daquele mal. Há pessoas que dizem que o nome daquela menina era Débora. Não sei ao certo se realmente era Débora, mas que o nome dela não era Tálita. Jesus deu aquele nome tão bonito para aquela menina. Naquele momento, Jesus chamou ela de Tálita cumi, que quer dizer: menina, levanta, levanta-te e anda. E naquele momento, aquela menina recebeu vida com abundância. Aquela menina foi curada, ressuscitada ali. E Jesus falou somente da comida para ela, porque aquela menina já fazia tempo doente, já fazia ali algum tempo ali, algumas horas que estava morta, e aquela menina estava fraca. E Jesus, conhecendo o estado físico daquela menina, ordenou a mãe que desse comida para ela, e ali a casa, a família se encheu de alegria, e o nome de Jesus foi glorificado e é glorificado até nos nossos dias de hoje, porque é um grande exemplo que Jesus deixou para nós, que quando nós cremos que Ele opera milagre, porque Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. O nosso Jesus nunca mudou e nunca vai mudar. E se você precisa de um milagre nesse dia na sua vida, eu quero dizer para você que Jesus é o mesmo e Ele quer fazer um milagre na sua vida. Jesus quer mudar esse quadro dessa situação que você está vivendo. Jesus quer entrar com transformação, com libertação, com cura
no meio da sua família, na sua vida, seja qual for o seu problema. Não limita o poder de Jesus, não limita o poder do nosso Jesus, porque o poder de Jesus vai muito mais além da nossa mente, do que a nossa mente possa imaginar. O poder de Jesus vai muito além. Então não limita o poder desse Jesus. Creia somente. Como ele disse para Jairo, Jairo, creia, somente creia, confia. E Jairo confiou, porque naquele momento Jairo esperou que Jesus fosse com ele, ainda com a multidão indo atrás. Mas Jairo acompanhou Jesus e Jesus foi com ele até a casa de Jairo e ali a obra foi feita. E Jesus quer fazer na sua vida, Jesus quer fazer na sua casa, Jesus quer que você tenha fé. Se você não tem fé para alcançar o milagre, eu peço para você nesse dia que você peça para Jesus fé, que ele põe fé no seu coração, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se ele não agradar de nós, jamais vamos receber a nossa bênção, a nossa vitória. Louvado seja Deus, engrandecido é o nome do nosso Jesus que vive e reina para todo sempre. Amém? Louvado seja o nome do nosso Jesus Cristo, que eu sinto a presença dele nesse dia, nesse momento, porque o nosso Jesus é fiel, o nosso Jesus tem vitória, o nosso Jesus tem alegria para a sua vida, o nosso Jesus tem transformação para a sua vida, ele quer te dar uma vida nova. Se você tem pedido para Jesus é um esposo ou é uma esposa, se você tem pedido uma família, porque quem sabe você está sentindo tão sozinho, tão sozinha, creia somente, porque o nosso Jesus, ele ainda faz milagre. Clame pelo nome dele, chama pelo nome de Jesus, com fé, com confiança, que não há barreira, não há multidão, não há levante do inimigo, não há nada que possa impedir Jesus de operar milagre na sua vida. Mas é necessário você confiar, você crer, ter fé e tomar posse da sua vitória. Amém? Louvado seja Deus, toma posse da promessa de Jesus na sua vida que quer te abençoar. A alegria de Jesus é poder abençoar os servos dele, é poder abençoar aquele que precisa de bênção, aquele que não aguenta mais, que não suporta mais. Jesus diz: não tema, somente creia, confia, porque eu estou contigo para te ajudar, para te fortalecer, para te abençoar dentro da sua necessidade. Eu sou Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Que o Espírito Santo do Senhor siga falando no seu coração de maneira toda especial. E toma posse do seu milagre nesse dia, porque o nosso Jesus é o mesmo e quer fazer um milagre